graça e a paz, amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Atos 8. Neste momento eu te convido para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor conosco, amém? Boa noite, seja bem-vindo a mais um Atos 8. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Iremos estudar hoje o capítulo 48 de Gênesis, que vai falar quando Jacó abençoa José junto com os seus filhos, Efraim e Manassés. E eu já te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 48. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma pequena introdução aqui. A gente vai verificar que Jacó, ele é um homem já idoso nesse capítulo, e a Bíblia vai falar que em certo momento ele é chamado de Israel, em certo momento ele é chamado de Jacó. E quando a gente vai estudar nessa palavra Jacó, ele está relacionado a um homem fraco. Alguns pesquisadores vão falar que é um homem trapaceiro, usurpador. E a gente lembra, em Gênesis 25, que Jacó, ele troca, ele solicita a troca com Esaú, para ele ser o primogênito e ser abençoado, Então a gente vê que Jacó, ele tem uma atitude má, e tentar receber a bênção ali em Gênesis 25. E quando a gente vai estudar a palavra Israel, quer dizer príncipe, e Deus ele faz essa mudança, no nome de Jacó. E quando a gente percebe, a gente vai estudar essa transformação que houve, no caráter de Jacó. De fato, ele se tornou um príncipe, ele se tornou aquele que foi moldado o seu caráter. Então, em alguns momentos a gente vai ler Jacó, em outros momentos a gente vai ver Israel nesse capítulo. E quando a gente vai entrar para o estudo, a gente vai ver que
Jacó foi um homem que a sua fé foi amadurecida aqui. Ele chega no final da sua vida tendo a certeza que Deus teve misericórdia da vida dele. Quando a gente vai olhar ali para Hebreus capítulo 11, versículo 21, vai falar que pela fé de Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. E eu te convido a abrir Gênesis capítulo 48 para a gente ler os primeiros 2 versículos, que vai falar o seguinte: aconteceu que depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que teu filho vem a ti, no caso aqui José. E expulsou Israel, Jacó, e assentou sobre a cama. A gente percebe aqui que José ele recebe a notícia que o seu pai está enfermo e de bate-pronto ele já convida ali seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para ir até Jacó. Vale lembrar aqui que o autor ele fala que Jacó estava muito debilitado, e ele senta com muito esforço ali no leito para falar com José e os seus filhos. O autor aqui, os pesquisadores vão falar que Jacó ele tinha aproximadamente 147 anos e é o primeiro momento aqui que a Bíblia vai usar a palavra doente, E a gente vai lembrar que isso é consequência do pecado ali no Éden. E aqui a gente vê o início do capítulo falando de que Jacó estava muito debilitado. E agora a gente vai para o versículo 3 e 4, que vai falar sobre algumas memórias que Jacó tem. Leia comigo. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, e processão perpétua. A gente vê aqui que Jacó ele fala algo muito interessante da parte de Deus, que Deus ele teve uma promessa e essa promessa foi cumprida ali, tanto na vida de Jacó, quanto na vida de Abraão, quanto na vida de Isaac. Se a gente for olhar lá para Gênesis capítulo 28, não precisa abrir, eu vou ler aqui para os irmãos, a partir do versículo 3 fala o seguinte: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaac. Esta terra que está deitado darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ei ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Aqui há uma promessa, sobre a vida de Jacó. Jacó ele sonha, ele está dormindo ali, sonha, e Deus fala com ele através daquele sonho que irá cumprir o propósito de Deus na vida dele. E neste momento, quando José chega, ele lembra da promessa de Deus sobre a vida dele. E Jacó, neste momento, ele engrandece o Senhor. E a gente vê a fidelidade, na vida de Jacó. E aqui fica uma situação para mim e para você nessa noite, que Deus, ele cumpre o seu propósito. Deus cumpre o propósito segundo o seu desejo, não o desejo do seu coração, mas segundo o desejo dele. Ele sempre será o dono de tudo. Então, esteja nele, que ele será fiel e ele irá cumprir
o propósito dele na sua vida. E aqui é um momento muito emocionante. Eu imagino ali Jacó se emocionando, tendo a certeza que Deus cumpriu, o propósito na vida dele, irá cumprir também na vida dos seus filhos e também na vida dos seus netos. A gente vai ver algo muito peculiar a partir do versículo 5 e 6. Leia comigo aí. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram da terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quando a gente vai ler as 12 tribos de Israel, eu gostaria de pontuar aqui quem são. A gente vai ver que primeiro aparece Ruben, que é o primogênito ali, depois Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Asser, Naftali, Benjamim, Levi e José. Interessante que José ele faz um trocadilho aqui, 2 trocadilhos. Primeiro, ele troca a Efraim por Manassés, ou seja, Manassés era o mais velho e depois Efraim. Mas a Bíblia é bem pontual quando Jacó ele fala primeiro de Efraim e depois Manassés. Lá na frente a gente vai perceber que Jacó ele tem uma atitude em relação a isso, que vai desencadear sobre ali a tribo de Efraim. Mas mais do que isso, ele fala que eles são de Jacó. Jacó aqui ele pega os seus netos e coloca ali para abençoar como se fossem irmãos ali de Jacó em relação às bênçãos. Ele fala que irá abençoar tanto Efraim quanto Manassés. Quando a gente vai estudar o nome Manassés, significa faz esquecer. Eu percebo que Jacó ele faz essa transição porque quando a gente vai estudar a palavra Efraim, que quer dizer bênção duplicada, ele faz esquecer toda aquela trajetória que muitas vezes marcou a vida de Jacó, trapaceando seu irmão, e traz essa perspectiva que Jacó tem algo duplicado para José, uma bênção duplicada, trazendo seus filhos ali para serem abençoados como tribos também. Então a gente vê aqui que José ele teve uma porção dobrada de herança, Ele tem os seus 2 filhos ali colocados como filhos mesmo de Jacó. Jacó ele fala que os filhos de José são dele, não são netos, e sim tornaram filhos. E aqui a gente vai indo para o capítulo 7, a gente fazendo uma viagem aqui. E o capítulo 7 fala o seguinte: vindo, pois, eu de Padã, morreu Raquel no caminho na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. A gente vê aqui que Jacó ele fala de uma situação que estava vindo com Raquel, e Raquel era amada de Jacó. Raquel era aquela que ele amava de todo o coração, e ele fala que antes de chegar em Efrata, ela falece e ele teve que sepultá-la no meio ali do caminho. E aqui vejo eu que ao final da vida Jacó ele expõe o seu sentimento. O desejo possivelmente de Jacó era que Raquel estivesse ali para abençoar o seu filho José e também os seus netos. Mas aqui Jacó ele traz um sentimento, abre o coração e fala que infelizmente não foi possível ela estar ali. E a gente percebe aqui o quanto Jacó ele é transparente com José, eu imagino ali, a Bíblia não fala, mas eu imagino que foi uma cena muito emocionante, Jacó lembrando da sua amada Raquel. Então aqui ele expõe os seus sentimentos, seu coração. Possivelmente José se emocionou também. Então aqui a gente tem muito a aprender nesse capítulo. E agora a gente vai do versículo 8 até o 12, que fala o seguinte: E Israel ouvindo os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse ao seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse:
peço-te, traz-nos aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, e já não podia ver. E fez-lhe chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José: Eu não cuidará ver o teu rosto, eis que Deus me fez também a tua descendência. E aqui nesses versículos vai nos ensinar algumas coisas bem importantes. A primeira é que Jacó, ele tem o interesse de abençoar os seus netos. Ele pergunta a José: José, quem são eles? E José responde: são os meus filhos, os seus netos, Jacó, que Deus nos deu. E aqui ele tem um desejo de abençoar os seus netos. E vale uma verdade aqui para mim, para você, que precisamos abençoar as pessoas ao nosso redor, seja filhos, seja irmãos, seja pais, seja aquela pessoa que está desesperançosa, sem perspectiva de vida, e você pode ser um canal de bênção na vida dela. Então, abençoe as pessoas ao seu redor. E a maior bênção que você pode deixar para o seu filho ou para aquelas pessoas que te rodeiam é o testemunho. As atitudes falam mais do que palavras. Então aqui Jacó, ele tem um desejo de abençoar os seus netos. E mais do que isso, ele agradece pela oportunidade de estar ali. Jacó fala que não pensava que iria ver José, e ele agradece que está vendo José, mesmo a gente vai ver que a Bíblia fala que ele não consegue ver, né, com seus olhos ali, mas o seu coração percebe ali, imagina o calor humano, ele consegue pegar em José, pegar nos seus netos, e ele agradece por ver também os seus filhos e os seus netos. Isso é muito interessante, porque a gente, meio ao nosso dia a dia, muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus pelo que a gente tem vivido. Se você está aí do outro lado da tela, lembre-se que a gente está passando aí pela maior pandemia que já teve. Deus livrou eu e você dessa pandemia. A gente tem a oportunidade aqui de se alimentar e, mais do que isso, de louvar a Deus. Então louve a Deus, agradeça a Deus neste momento. E eu gostaria de prosseguir com você aqui no versículo 13 até o 16, que vai falar quando José ele leva os seus dois filhos para serem abençoados. Veja só, a partir do versículo 13: E tomou José ambos, Efraim a sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-lhe chegar a ele. Olha que interessante. José, ele pega a sua mão direita, que a Bíblia vai falar lá em Salmo 56, que é a mão da força, ou seja, naquela época a mão direita era usada para abençoar o primogênito. Então, se alguém quisesse abençoar o seu filho ou transferir riqueza, era a mão direita, significava força, e também era usada nesse sentido. Então ele pega a mão direita, que é a força dele, e dá para Jacó na mão esquerda, no caso aqui Efraim, e pega com a sua mão esquerda Manassés e dá a mão direita de Jacó. Algo interessante é que o desejo de José era que Manassés recebesse a bênção na mão direita, que era a bênção de seu primogênito. Mas quando Jacó ele vai orar, ele muda. Ele pega a sua mão esquerda e coloca sobre Manassés, e pega a sua mão direita e coloca sobre Efraim, e abençoa Efraim como um primogênito. Transfere para Efraim a responsabilidade. Vai lembrar lá nos versículos primeiros que Jacó ele vai falar na frente Efraim e depois Manassés. Por isso que eu falei que a gente ia aprender por que Jacó coloca Efraim. E ele ora, abençoa, agradece a Deus ali, uma oração muito bonita pela vida dos dois. E ali ele termina ali abençoando Efraim, primeiro transferindo a bênção sobre Efraim, depois sobre Manassés. E aqui a gente vê, a partir do versículo 17, como José ele vê aquela situação. Leia comigo, 17 e 20. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim,
foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou. José tentou dar um jeitinho ali, porque como a Bíblia vai falar que Jacó ele não conseguia mais ver, né? Então possivelmente eu acho que José pensou: não, acho que meu pai ele tá errado, porque como ele não está conseguindo ver, eu acho que ele se confundiu. E aí Jacó fala: não, eu não me confundi, é isso mesmo, eu vou abençoar Efraim. E ele dá uma justificativa por que irá abençoar Efraim. É o seguinte, continuando. Eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo e também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior. Então Efraim será maior aqui do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui ele profetiza algo sobre a vida de Efraim, que o menor será maior e será uma bênção ali. E assim ele abençoou, né, Efraim e também Manassés. E assim a gente vê ali que foi um momento muito marcante, onde Jacó tem a certeza de estar com os olhos espirituais abertos. Por mais que os olhos físicos não estivessem ali mais disponível, ele tinha os olhos espirituais centrados em Deus. E aqui fica uma experiência para mim e para você: esteja com os olhos espirituais atentos. A gente precisa nesse mundo levar aquilo que é de mais importante, que é a salvação e a possibilidade de estar ali na eternidade. Então guarde isso no seu coração. E a gente chega no versículo 21 e 22 para terminar o nosso estudo aqui. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos fará tornar uma terra de vossos pais. Eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. E aqui termina um homem que foi vivenciado, né, que foi várias situações, ele vivenciou ali situações onde Deus forjou o seu caráter, Deus mudou a trajetória da sua vida, né, mesmo ele tendo atitudes errantes ali com Esaú, mas Deus foi misericordioso na vida de Jacó. E aqui ele fala que Deus estará convosco, Deus estará com eles. É um momento de transição, é um momento que terminado a carreira ali de Jacó, mas ele abençoa os seus filhos e abençoe também os seus netos. E que esse estudo possa ficar nos nossos corações, que Deus possa te dar uma ótima semana. É um prazer estar com você aqui. Deus tem usado esse canal para abençoar vidas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E Deus possa estar presente com você durante essa semana. Foi um prazer. Deus te abençoe. E para terminar, eu vou orar pela sua vida. Que Deus possa estar aí junto contigo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer por esse estudo. Obrigado pelo que o Senhor tem falado através da tua palavra, Pai. Colocamos diante de ti todos que nos assistem através desse canal. Que seja, Pai, tudo para honrar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão em casa assistindo, seja no trabalho, na escola, na faculdade. E que o Senhor possa estar, meu Deus, com cada um. Obrigado, Pai. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor amado. Amém. Tenha uma ótima semana e fique com Deus.